Bom, e essa mudança, nessa transformação, além da própria internet, tem a ver com uma transformação mais profunda no próprio modo de produção capitalista, do modo como o valor é criado, né? Então, os autores Pine e Gilmore, eles trabalham com uma ideia de economia da experiência, né? A emergência de uma economia da experiência, em que essa diferenciação dos produtos, né? Essa busca por fazer, ou talvez, termo em inglês de stage, né? De transformar o próprio consumo, né, numa ideia de palco, numa ideia de performance, um pouco teatral assim também, né, é algo que ganha espaço. E então, para compreender um pouco essa transformação, né, um exemplo clássico nesse sentido é a ideia do café, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um produto não diferenciado e baixo, que é o café, né? Eu posso só produzir um saco de café, né? Uma saca de café, enfim, que o Brasil exporta aos montes, né? A Colômbia, depois lá na Alemanha, que tem a bolsa do café, enfim, toda essa, né? Bom, diferente de eu só produzir o café como commodity, né? Ou seja, como uma matéria-prima em que eu não tenho um valor, uma possibilidade de influir sobre o preço, né? Ela é vendida pelo preço de mercado. Eu tenho a ideia de produzir bens, então que eu embalo esse café, eu torro ele, né? Eu tenho um pouco de valor agregado em relação a isso, né? Um próximo passo é eu entregar serviços, né? Ou seja, esse café é servido. E aí, então, o mais alto, né, seria isso de promover experiências, né? Ou seja, que eu tenho um valor, uma diferenciação bastante forte, né, em relação a, por exemplo, essa simples commodity aqui do café. Então, de alguma maneira, isso é uma busca por criar uma certa competição com saída do modelo de concorrência perfeita, né? E criar algum elemento diferencial que me permita uma vantagem competitiva, que aquele meu produto se torne, de alguma maneira, um pouco mais parecido do modelo do monopólio, ou seja, que é algo que só eu tenho, né? E aí, por isso, eu posso cobrar talvez um pouco a mais, né? E aí, então, ao que estão vinculadas essas experiências, né? Que eles comentam. E aí eu tenho que ver como é que é essa jornada do próprio consumidor, né? Eles vão colocar duas dimensões, digamos aqui, né? Uma participação passiva e uma participação ativa. Então, eu tenho experiências em que se espera uma participação passiva e outras se espera uma participação ativa, digamos assim, né? E também um outro eixo, né? A ideia de absorção mental e de imersão, né, física e virtual. E aí eles colocam alguns quadrantes em relação aos tipos de experiência. Por exemplo, a ideia de um entretenimento, né, associado a respostas emocionais resultantes dessa interpretação da experiência, uma experiência educativa, uma experiência de escape ou de fuga, né, ou então uma experiência estética, né? Então, esses diferentes valores que estão vinculados aqui nessa criação de uma experiência, né? Então, enfim, desde essa ideia do entretenimento, né, de como é que eu me divirto ao fazer aquilo, também tem uma dimensão educativa, e hoje é muito comum isso que a gente chama de infotenimento, né? Entretene, enfim, o escape ou fuga de alguns elementos, e também a questão da estética, né? Bom, e aí eu coloco para vocês o que seria isso dentro de uma experiência turística, né? O que seria uma experiência? A gente não sei. A própria ideia de experiência hoje em dia ela acaba sendo um termo muito utilizado sem uma certa precisão conceitual, né? Tudo parece experiência, digamos assim. E aí eu coloco esse fósforo para nos lembrar sempre das experiências quando a gente era criança, que fazia, né? Ver o que acontecia, enfim, a experiência científica, experiência, né? O que seria uma experiência, então? Então, alguns pontos, né, que eu acho que é importante a gente ter em mente quando a gente fala de experiência, inclusive, daí nesse sentido aqui, a experiência turística, né? O primeiro, que ele envolve uma atenção, né? Ou seja, é o foco da atenção da pessoa, envolve os sentidos também, né? O olhar, o paladar, o olfato, enfim, né? Essa experiência, esses sentidos, eles são vinculados a uma memória que aquela pessoa traz, a uma bagagem. Então, é como se eu tivesse um certo repertório, né, no qual aquilo que eu estou vivendo nesse momento, em primeira mão, no presente, eu vou vincular a esse meu repertório, criando, então, sentido para aquilo, né? Então, o quanto essa memória, essa bagagem também vão influenciar nessa experiência. Muitas vezes, um dos propósitos da criação de experiência é justamente dar repertório para que o visitante possa
apreciar melhor ou interpretar melhor aquilo que ele está sentindo, né, ou fazendo, enfim, né? A experiência também ela é sempre em primeira mão, né? Ela envolve uma questão de identidade, ela envolve a experiência que eu vivo vai ser diferente da experiência que vocês vivem, então tem sempre essa questão da identidade, ou seja, do modo como eu particularmente experiencio o mundo, né? E o quanto isso tem a ver, então, portanto, com a dimensão do gosto, né? Com uma dimensão estética do gosto, que tem a ver aí com uma série de elementos, né? Desde a criação até preferências pessoais, enfim, né? Se a gente pensa, por exemplo, no caso da música ou comida ou outros elementos, né? E vinculado, então, a essa questão da atenção dos sentidos, que eu tinha comentado antes, né? Essa sempre é uma experiência em primeira mão, ela envolve o corpo, né? Ela envolve o corpo e ela envolve relacionamentos também. Então, é nesse sentido que a gente diz que uma experiência turística é diferente, por exemplo, de eu ver um documentário na televisão, né? Isso é uma outra coisa, uma outra experiência, digamos assim, né? Porque envolve outros sentidos, envolve uma outra relação com o mundo, né? Com essa dimensão corpórea, enfim, né? E outros relacionamentos. E isso acontece também num certo limite de tempo, né? Ela tem uma fronteira, digamos assim, né? No momento que eu posso dizer onde acaba e onde termina aquela experiência. Nesse sentido que ela é um fluxo de fantasia, de sentimentos também, que quando a gente vai procurar desenhar esse tipo de coisa ou estruturar uma oferta turística pensando nisso, né? É um ponto importante de se ter em mente, né? Onde começa e onde acaba essa experiência. E aí, então, na estruturação das experiências turísticas, um ponto clássico a se ter em mente, né, é o modelo de push and pull, né, enfim, das motivações de viagem. Então, o que motiva as pessoas a viajarem? Então, tem tanto fatores, né, que vão puxa, ou seja, vão empurrar as pessoas para fora, né? Ou seja, a pessoa, não sei, está na cidade, ela quer fugir do estresse, ou ela quer um momento em família, ou ela é uma viagem de casal, ou reencontrar algum familiar, ou conhecer, enfim, né? Elementos do seu cotidiano que fazem ela querer mudar essa ambientação do cotidiano, né? Elementos que a gente chama de push. E também eu tenho elementos de pull, né? Ou seja, elementos que do destino que atraem aquele tipo de visitante a conhecer aquele certo enfim, tipo de destino, né? Então, desde, não sei, o status ou prestígio que um certo destino pode conter, ou tipos de atividades específicas que eu posso realizar ali, né? Por exemplo, eu posso, enfim, tenho como fator push seria sair da rotina de uma maneira geral, né? Mas como fator pull, talvez eu queria ir para a praia, né? Então, um certo sentido que está aí, eu vou afunilando a escolha do meu destino, né? Então, esses fatores motivadores de viagem, né? Então, tenho fatores físicos, interpessoais, né? Culturais e essa questão de status e prestígio vai formular esse conjunto, né? Que vai impulsionar as pessoas a viajarem, e no momento em que eu estou estruturando uma oferta turística e desenhando um produto turístico, é importante eu saber dos meus visitantes quais são esses fatores, né? E aí a gente viu a importância disso em relação aos próprios observatórios de turismo, né, na aula anterior, e o quanto eles pesquisam e buscam produzir inteligência turística nesse sentido, né, de conhecer melhor essa demanda para, a partir disso, estruturar essa oferta de uma maneira mais eficaz. E, então, um texto que eu deixei para vocês ali como leitura, né, é esse aqui que trata um pouco dessas fundações teóricas do design da experiência em turismo, né? Um texto está em inglês, mas vocês têm essa opção ali do tradutor, né? E ele vai trazer toda uma abordagem, enfim, primeiramente teórica, dizendo assim as diferentes fundamentos filosóficos, né, desse desenho de experiências em turismo, o quanto isso é um campo multidisciplinar, né, que envolve diferentes dimensões, como, enfim, eu comentei lá no começo, né, desde da psicologia, depois a própria filosofia, por exemplo, com esse campo que é a fenomenologia, né, que é uma escola filosófica que procura a partir descrever um pouco a experiência do mundo de cada um, né, uma dimensão de marketing, uma dimensão de como é que os produtos vão ser distribuídos, por exemplo, né? Enfim, em diferentes pontos, né? E ele vai centrar, né, esse desenho de experiências turísticas em três pontos principais, três aspectos principais, né? O primeiro é esse desenho que é centrado nas pessoas, né, na dimensão humana.
E com isso, então, é importante, né, ao desenhar essas experiências turísticas, que eu tenha uma busca de ver como é que as pessoas interagem com destinos de uma maneira natural, né? Ou seja, isso vai se diferenciar, por exemplo, de algumas pesquisas que eram feitas anteriormente, que procuravam dividir essa experiência em diferentes variáveis, né? E aí procurar fazer um ambiente controlado, assim, para determinar qual era a influência de cada uma dessas variáveis, né? E aqui eles estão propondo essa pesquisa mais natural, no certo sentido, né? De conviver com as pessoas, de também esse elemento de participação, né? De entrevistar, de ouvir os diferentes visitantes, né? Por um outro lado, ele é um processo que ele é iterativo, né? Ou seja, ele é um processo que ele tem indas e vindas e que ele vai, de alguma maneira, de um quadro geral que eu tenho, né? Detalhando aos poucos. Então, é como se inicialmente eu tivesse um primeiro esboço, né? Um rascunho, e à medida que o processo vai avançando, isso vai ficando com mais foco, né? Mais detalhado, enfim, com mais cores, enfim, né? Como se eu tivesse um óculos, tivesse tudo borrado e depois a coisa começa a ficar mais nítido, né? A palavra que eu estava procurando. E por um outro lado, né? A ideia da experiência como algo holístico, né? Um certo sentido de todo, de eu ver o conjunto do processo, né? Como um todo. Então, esses 3 pontos aqui que eles vão comentar, e aí como é que é esse processo que eles vão nos explicar aqui dessa geração de experiências turísticas, né? E depois eles trazem um estudo de caso de uma experiência mediada por aplicativo que eles realizaram. Então, primeiramente tem essa avaliação estratégica, né? O que está se buscando, enfim, né? As pesquisas com os visitantes, uma questão naturalística, assim, né? De observação, enfim, de ver o que está acontecendo. A partir disso, talvez, da geração da ideia, né? Então, essa é a primeira fase aqui de uma pesquisa exploratória, né? Que está se buscando ali, a geração de uma ideia, desenhar esse conceito da experiência, né? E aí, então, fazer esse desenho como um todo, e depois uma parte de avaliação, né? De validação disso. Testando, conversando com os diferentes visitantes, né? Depois de fazer esse piloto, digamos assim. Né? E o que eles vão comentar nesse desenho de experiências turísticas que eu achei bastante importante, né? É o quanto eu tenho em cada elemento uma experiência núcleo, digamos assim, uma central e uma periférica, né? E essa experiência núcleo, ela vai ser formada principalmente pelas proposições de valor que tem para cada, enfim, para cada visitante ou principalmente para cada possibilidade, né? E ao longo dela tem esse contexto que vai fundamentar isso. Então, por exemplo, né, eu tenho uma experiência que talvez seja um jantar romântico, né? Então, aí todo aquele contexto, o que vai formar um jantar romântico? O que se espera daquilo, né? E que é diferente, por exemplo, de um jantar em família ou de, não sei, um almoço executivo, né? Então, esses valores, essas ideias, esses conceitos que eu tenho de cada uma dessas experiências e o quanto eu vou, a partir disso, então, estabelecer, né, esse posicionamento estratégico daquela experiência, essas propostas de valor e essas oportunidades de criação de significado para essa experiência como um todo e como aqueles diferentes elementos do contexto vão contribuir para essa experiência núcleo, digamos assim, né? E aí eu vou procurar, de alguma maneira, no meu desenho, alinhar os diferentes elementos para que converjam, né, para essa experiência núcleo e diminuir aquilo que está, de alguma maneira, dissonante, né, dessa imagem inicial, né? Por isso que é importante os destinos terem claro, digamos assim, o que é que eles estão buscando ofertar, né, o que as pessoas buscam ali. E o quanto isso nos traz a noção de que não existe uma experiência certo ou errado, ou melhor ou pior, né, mas que eu tenho diferentes posicionamentos, né? Então, se eu pensar novamente aqui no caso da praia, né, eu posso ter a ideia de uma praia calma, tranquila, em que a pessoa vai buscar descanso, né, e uma outra em que a pessoa quer justamente socializar ou quer se bronzear, enfim, paquerar, né? Então, o quanto
diferente, né? Essa ideia da experiência núcleo, mesmo os dois atrativos sendo muito próximos, ou seja, é a praia, né? E o quanto, enfim, a partir disso, então, eu vou estruturar, né, esse outro contexto dessa experiência turística. Né? E aí, então, que eles vão avaliar, vão colocar aqui, né, o quanto, então, tem no centro, né, sempre essa figura do turista, e o quanto essa experiência do visitante ela vai sofrer mediações, né, por um lado, de elementos físicos, né, do ambiente, ou seja, com a paisagem, com atrações, a própria infraestrutura daquilo, né, no destino, por exemplo, vai sofrer uma mediação social também, né, no contato que ele vai ter tanto com os empregados, fornecedores de serviço, com as pessoas do local, né, os outros habitantes, ou com a rede que ele tem de outros visitantes, né. E, por um outro lado, também ele vai ter essa mediação da mídia, né? Tanto mídia social, mídia de massa, estratégias de marketing, né? Então, todos esses elementos aqui vão, de alguma maneira, trazer informações e formar gatilhos, né? Nesse processo do visitante experienciando um destino, né? E o quanto, quando ocorre, né, esse desenho da experiência turística, é importante eu ter esses diferentes mediadores, né? Ver como é que eles acionam esses gatilhos que vão, de alguma maneira, estar vinculadas àquela experiência núcleo aqui, né? Então, como, por exemplo, a mídia social influencia, né, como isso está apresentado aqui e o quanto o meu visitante, ao realizar aquela experiência, é acionado por esse elemento.